Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre as algas. As algas são seres protoctistas, eucariontes, fotossintetizantes clorofiladas. São consideradas como os principais seres produtores. Podem ser unicelulares ou pluricelulares e viver em ambientes terrestres úmidos e aquáticos de água doce ou salgada. Apesar de algumas delas se parecerem com plantas, as algas não apresentam folhas, caules ou raízes. Assim, elas são organismos bem mais simples do que as plantas. Podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada e dividem-se em grupos de acordo com o pigmento que possuem. As diatomáceas são organismos unicelulares e podem viver em colônias, apresentando uma grande importância na composição do fitoplâncton. Os pigmentos fotossintetizantes encontrados nessas algas, além da clorofila, são os beta-carotenos e várias xantofilas, como a fucoxantina, o pigmento marrom dourado que caracteriza o nome da alga. A principal característica morfológica das diatomáceas é a parede celular impregnada de sílica, formando uma espécie de carapaça que apresenta uma variedade enorme de formas e padrões. Os dinoflagelados, algas unicelulares dotadas de 2 flagelos, são de ambiente marinho e apenas poucas espécies vivem em água doce. As algas dinoflageladas são responsáveis pela maré vermelha, um fenômeno que ocorre nos mares e ambientes de água doce. Alguns dinoflagelados são bioluminescentes e isso se deve à presença de luciferina e à enzima luciferase, a mesma encontrada em vagalumes. As euglenas são algas unicelulares autotróficas ou heterotróficas, que apresentam 2 flagelos. O flagelo maior costuma ser o responsável pela movimentação dos seres, enquanto o menor não tem a capacidade de emergir para a parte de fora da célula e por isso não é visto. As euglenas ocorrem em ambiente de água doce e rico em matéria orgânica. Poucas espécies habitam o ambiente marinho. As clorofíceas ou algas verdes são cosmopolitas, ocorrendo principalmente em ambiente de água doce. A maior parte das formas marinhas encontram-se em águas tropicais e subtropicais, fazendo parte dos bentos, ou seja, fixas, no solo marinho. Algumas fazem simbiose com fungos, formando os líquens. As algas pardas ou feofíceas são abundantes no Brasil, principalmente os sargassos, que possuem bolsas para flutuar. Elas ocorrem em maior parte do ambiente marinho e todas são multicelulares. As algas pardas podem atingir até 100 metros de comprimentos e são chamadas também de kelps, as famosas florestas de kelp, que crescem ao longo das costas continentais em regiões de águas frias. As algas vermelhas ou rodofíceas são predominantemente marinhas e multicelulares. São bentônicas, ou seja, fixas no fundo. Possuem o pigmento ficoeritrina, que lhes proporciona uma cor vermelha. O fitoplâncton abrange as algas microscópicas, fotossintetizantes e unicelulares que habitam os ecossistemas aquáticos.
Ele representa a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, sendo encontrado flutuando em águas abertas. Os grupos mais abundantes e representativos do fitoplâncton são as algas dinoflageladas e as diatomáceas. Esses organismos autotróficos, dispostos na superfície oceânica, liberam através do processo fotossintético cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera, recebendo, portanto, a denominação de pulmão do mundo, diferente do que muitos pensam que seja a floresta amazônica. Muito do que comemos em nosso cotidiano contém em sua composição substâncias extraídas das algas. O sushi, por exemplo, prato típico da culinária japonesa, feito à base de arroz e peixe, é envolvido por uma folha feita de alga vermelha. Mas não é somente a cultura oriental que se utiliza de algas. Quase todos os sorvetes que comemos, por exemplo, contêm alginato, substância extraída das algas pardas, que torna o sorvete espesso e cremoso. O alginato tem a propriedade de agir como um gel em soluções aquosas. Os carraginanos, substâncias que também apresentam essa característica, são extraídos de algas vermelhas e muito utilizados na fabricação de queijos e cremes. O agar, extraído de algas vermelhas, também é uma substância que se comporta como um gel em soluções aquosas e é bastante usado em processos industriais. Na pesquisa científica, por exemplo, é utilizado principalmente na produção de um material chamado meio de cultura. Os meios de cultura são normalmente empregados para o crescimento de bactérias e amplamente utilizados nos estudos de microbiologia. Outra substância encontrada nas algas, mas também em algumas frutas e hortaliças, é o pigmento beta-caroteno, utilizado na fabricação de cosmético e de complementos alimentares. Contribui para o fortalecimento das unhas, o aumento e o brilho dos cabelos, o rejuvenescimento da pele e a proteção contra raios ultravioletas. A erosão, o descarte de esgoto doméstico não tratado e os fertilizantes agrícolas levados pelas chuvas são alguns dos fatores que provocam a poluição de diversos corpos de água. Esses processos ocasionam excesso de nutrientes nesses ambientes, que geram desequilíbrio ecológico no ecossistema aquático. Quando esse excesso de nutrientes se estabelece em lagos, represas e açudes, geralmente desencadeia um fenômeno conhecido como eutrofização. Na eutrofização, bactérias e algas proliferam-se descontroladamente. Como consequência, forma-se uma camada densa desses organismos na superfície da água, o que dificulta a passagem de luz. Assim, seres autotróficos que habitam a região mais inferior do corpo de água diminuem ou cessam por completo a fotossíntese. A água se torna bastante turva e pobre de gás oxigênio, o que ocasiona a morte de muitos organismos, como os peixes, que precisam desse gás para sobreviver. Por sua vez, organismos decompositores que não necessitam do gás oxigênio aumentam sua atividade e proliferam-se. Quando o excesso de nutrientes se estabelece em regiões costeiras e está associado ainda a temperaturas elevadas, pode provocar a proliferação de alguns tipos de dinoflagelado, causando a maré vermelha. Esses micro-organismos, quando concentrados dessa maneira, consomem exageradamente gás oxigênio e liberam grande quantidade de toxinas. Por isso, nas proximidades da mancha, uma série de alterações ocorrem.
até mesmo a morte de peixes e o acúmulo das toxinas, especialmente em organismos filtradores, como ostras e mariscos. Caso uma pessoa se alimente desses animais, poderá ter intoxicação alimentar. O pigmento de coloração avermelhada que esses dinoflagelados apresentam forma uma mancha vermelho vivo, característica que dá um nome a esse fenômeno. O cenário de desequilíbrio ambiental promovido pela poluição dos corpos de água pode ser evitado com o tratamento do esgoto lançado nesses ecossistemas, de maneira que a quantidade de nutrientes desses ambientes aquáticos não seja significativamente alterada. Terminamos por aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado.